Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar de 7 questões sobre o uso do Breu, sobre a aplicação. Eu estou sempre recebendo e respondendo questões sobre o Breu. Tentei organizar algumas e espero que lhes auxilie. Como sempre, agradecimento por nos acompanharem. E recados, como sempre, podem nos enviar o instrumento de vocês, inclusive o arco para inclinação, de onde vocês estiverem. É bem simples, é só entrar em contato pelo WhatsApp que está aqui na descrição, tá bom? E nós vamos combinar todos os detalhes após o instrumento pronto. Envio um vídeo explicando todo o trabalho feito, empacotamos bem e enviamos de volta. Esse aqui acabou de chegar para os ajustes. Bom, o arco, né? Nós temos o arco, a crina animal, e ele precisa de que? Aderência entre a crina e a corda. Se nós não tivermos este elemento aqui, este terceiro elemento, que é o breu entre o instrumento e o arco, não tem aderência. Muitas das vezes as pessoas pegam um instrumento extremamente novo e ainda não tem esse conhecimento e passa o arco, né, na corda e não sai som, fala assim, nossa, está com defeito, está com algum problema, e acha que está com defeito, mas não é defeito nenhum, é falta do breu. Então, o primeiro elemento que eu vou explicar aqui para vocês hoje é: encontre o breu ideal, porque existem diversos tipos de breu. Você vai encontrar um breu ideal para a sua técnica, para o seu instrumento, para o timbre que você gosta. Felipe, eu estou começando e não tenho nem ideia. Não tem problema. Isso leva muito tempo e levam também muitos anos. Eu já recomendei aqui alguns breus, como o Jade e o Andrea. Cabe dizer que eu não represento, não ganho nada indicando estes breus. São breus que no geral sujam pouco o instrumento e tem um bom atrito. Então você vai encontrar o breu ideal. Um breu dura muito. Então você compra um breu, usa ele até acabar, depois usa outro breu e vai sentindo o que é mais interessante para o seu instrumento. Também combinação de arco, corda, instrumento, breu, e você vai sentindo o que é melhor para você, para aquele instrumento, tá bom? Chegado a esta conclusão, né, de qual é o melhor breu, nós temos a seguinte questão. Muitas das vezes o breu está novo. Quem já viu um breu novo, ele normalmente vem polido, né? Vem até brilhante. Não é que ele foi polido, é que é quando foi colocado o breu derretido, e às vezes ele fica ali daquela maneira bem lisa, né? E se nós tivermos uma combinação que é breu novo e uma crina nova, muitos já passaram por isso, né? Normalmente acontece com quem está iniciando, quem ainda não tem esse conhecimento. Vai aplicar o breu, ele não adere. É uma questão óbvia. Por quê? Nós temos aqui um breu que já é novo, polido, liso, e nós temos uma crina nova sem aderência. Então, quando você tem esta combinação, crina nova e breu novo, você precisa fazer este segundo procedimento que eu vou ensinar aqui. Uma pequena lixada. Pega uma lixinha e quebra aquele polimento. Uma lixinha talvez 400, 360, nada muito específico. Não tão fina para manter o polimento e também não tão grossa para fazer fissuras no breu. E aí você tira aquele polimento, o que vai acontecer? Quando você for passar, o breu vai aderir. Aí surgirão outras perguntas. Sempre que o breu for novo, eu preciso fazer isso? Não. Às vezes você tem uma crina já com breu. E como a crina tem breu, ela já vai aderir e tirar, quebrar aquele brilho, aquele polimento, tá bom? E também isso creio que vai ajudar bastante vocês na hora de passar em breu. Então isso é muito importante você saber. Também vai surgir a seguinte pergunta: eu posso passar um breu, mudar de breu na inclinação? O ideal é que não, né? Mas você trocou a crina faz pouco tempo, resolveu usar outro breu, usa bastante o arco até sair aquele breu, né?
Já falei bastante para vocês, fui violoncelista profissional por muitos anos, então eu deixava sair aquele breu antigo o máximo e passava um breu novo. O que ia acontecendo? O breu novo, ao longo das aplicações, ia tomando o lugar do antigo, tá bom? Perfeito. Então nós temos essa questão, lixe ali se necessário. Terceira questão aqui que eu separei para vocês, cuidado ao passar o breu. Você tem vários cuidados. Vou citar 3 dentro da terceira questão. Questão A aí dos cuidados. O arco precisa estar tensionado. Ele precisa ter uma tensão similar ou semelhante a que você vai usar para tocar. Então você aperta o arco, você tensiona o arco. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai machucar, triturar, picotar a crina no breu. Você fica machucando a crina aqui. E o ideal é que isso não aconteça, que não tenha esse atrito entre baqueta ou vareta e a crina. Para isso você vai fazer o quê? Tensionar o arco. Questão 2 ali, a B, dentro dos cuidados, que é a terceira questão. Passar com delicadeza, né? Poxa vida, eu vou aplicar, eu estou mostrando aqui em cima da caixa porque é amplo, né? É mais fácil para vocês verem. Mas quando você vai aplicar breu, aplica com delicadeza. Tem gente que machuca, né? E também com uniformidade, ou só aqui, tem gente que parece que só toca aqui e aqui, né? E não, passa com uniformidade que o breu vai aderindo. E uma outra dica, se a crina for nova, igual a questão 2 que nós falamos, passa um pouco, toca, passa mais um pouco, toca, e vai fazendo isso por várias vezes. Você não precisa passar um monte de breu, porque nas primeiras passadas ele vai demorando um pouco para entrar nas camadas superiores, tá bom? Então, toma esse cuidado, né? Ah, mas eu tenho uma apresentação hoje, então não era para ter trocado a crina no dia da apresentação. Troca um pouquinho antes, 2 dias antes, já é o bastante, tá bom? Então, o que ocorre? Questão 3, cuidados. Tensão, né? Delicadeza e uma dica aqui que eu vou passar para vocês que vale ouro, que vai fazer com que seu breu dure muito. Gire o breu ao aplicar. Se ele for quadrado, como existem algumas marcas, aí você verifica que técnica você vai usar. Mas vai aplicando e girando, porque você vai tendo um desgaste uniforme com o seu breu. O que muita gente faz? Pega e fica assim, né? E faz aquela canaleta aqui, depois faz aqui, faz quase que uma cruz, um sinal de mais, né? No breu. E aí, o que vai acontecendo? Muitas das vezes, essa canaleta vai fazendo uma pequena ponta. E a crina vai machucando ali, vai triturando a crina, vai picotando a crina. E aí, tem gente que ainda combina todas essas, né? Essas três questões aí, que crina frouxa, nenhum cuidado e daquele jeito. Ah, essa crina que eu treinei não sei onde é ruim, tá quebrando muito. Será? Pode acontecer também, mas será que não é a maneira incorreta de passar breu? Então, muita atenção nisso, tá? Passa breu da forma correta, mas um adendo antes da gente entrar na questão 4. Na verdade, eu vou falar a questão 4 que o adendo é semelhante. Quantidade certa de breu. Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Nossa, qual é a quantidade certa de breu? Não existe bem uma resposta. É difícil de colocar em palavras, porque é uma coisa que tem a ver com percepção. Percepção é difícil de externar, né? É a quantidade certa o suficiente para você aderir, para que não flaute e que também não faça aquele show pirotécnico, quando você encosta a crina na corda, aquele monte de pó. Então, você tem aí uma quantidade ideal. Você vai aprendendo a dosar, a sentir o suficiente para você ter aderência, para que ele não fique flautando, e também não demais para que ele não solte muito pó. Tem breu que mesmo que você passe pouco, solte muito pó. Você vai aprendendo os macetes, tá bom? E aí, nessa quarta questão, um adendo. Na maioria das vezes, os músicos passam mais breu do que o necessário. Pode passar um pouco menos na maioria das vezes, tá bom? Quarta questão. Ao aplicar breu,
você tem que diferenciar se a crina é nova ou se ela já está usada e já está com breu. Se a crina é nova, naturalmente, na primeira passada ou nas primeiras, você vai precisar aplicar mais breu, porque você tem que suprir essa falta de breu. Agora, se você já tem o breu e só vai repor o que falta, você vai colocar menos. Então, as primeiras vezes um pouco mais, as segundas um pouco menos. As próximas, melhor dizendo, um pouco menos. E aí você vai entendendo, né, o que é, quanto o seu arco precisa. Então, saiba em que parte da vida útil você está da crina. E se ela está muito velha, também não adere o breu. Você acaba precisando passar um pouco mais e soltando mais também, infelizmente, porque não adere. Então, diferenciar se a sua crina está nova, para você saber a quantidade de breu que passar, tá bom? Sexta questão, uma dica que vale ouro também. Todas essas são muito importantes. Que eu aprendi na prática, com muitos anos, né, de estudo e ministrando aulas. Ocorre o seguinte: nós temos aqui, né, o breu, e quando você vai aplicar a crina, encosta o dedo aqui um pouquinho, aplicar o breu na crina, um pouquinho antes do ferrulho, que é essa parte de metal. Por quê? Para você, claro, você tem que passar breu até onde for possível, né? Não deixe de passar nessa parte da metade inferior, mas para você não ficar batendo o ferrulho no breu, porque quando você faz isso, você vai quebrando o breu. Então cuidado para não ficar fazendo isso, você vai machucar o seu breu. E aí, com aquelas fissuras, a crina pode começar a quebrar. Então essa dica vale ouro. Põe a mão aqui para você não machucar, tá bom? A crina e o breu, tá bom? Sétima questão. Essa é de cuidados. Sempre após tocar, limpar o breu sujo. Então o breu caiu aqui no instrumento e no arco, limpa, não deixa acumular. Por mais que o breu tenha muita qualidade, ele pode sim grudar no espelho, tampo, cavalete, crina, né? Crina é normal que ele adera, mas a madeira do arco e dentro do instrumento também pode cair breu. Ou seja, tocou, limpe, tá bom? Bom, passei para vocês essas 7 dicas, esses 7 fundamentos de passar o breu. Espero que tenham gostado e, para finalizar, podem nos enviar o instrumento para ajuste de onde vocês estiverem e o arco também, tá bom? Para inclinação e ajustes. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por nos acompanhar.